Olá pessoal, eu sou a Juliana Gittel, estou fazendo o quarto vídeo sobre as próteses de silicone e nesse vídeo eu quero explicar por que órgãos reguladores, como por exemplo a Anvisa, permitem que essas próteses sejam aprovadas, sendo que elas dão tanto problema e que cada vez mais mulheres aparecem com problemas do silicone. Então vamos entender. Bem, primeiro, essas próteses, elas são fabricadas por empresas multinacionais. São grandes empresas que distribuem as próteses para o mundo inteiro. Por isso, a Anvisa, claro que ela tem um trabalho, ela tem os seus pesquisadores e tudo mais, mas ela se baseia muito no que é aprovado pelo FDA, que é o órgão regulador dos Estados Unidos. Eles são um centro tecnológico enorme, com muito mais estrutura para fazer essas pesquisas. Então eles são assim, o órgão mundial que é tomado como padrão pelos outros países também e pela Anvisa no Brasil. Então a minha pesquisa toda foi mais em cima do que está sendo feito pelo FDA do que pela própria Anvisa. E quando eu fui pesquisar sobre como é essa aprovação de próteses mamárias, juro que eu fiquei assustada. A primeira coisa que me deixou super pensando foi: a maioria das pesquisas são financiadas pelas próprias empresas que fabricam e querem vender essas próteses. Gente, uma pesquisa, ela é muito cara, precisa ter muita grana para patrocinar uma pesquisa científica, principalmente porque essas pesquisas elas deveriam ser de longo prazo. Ou seja, teria que acompanhar essas mulheres que colocaram as próteses por 10, 20 anos para ver se realmente vai ou não ter problema. O problema pode não acontecer num curto prazo, mas sim num longo prazo. Vocês imaginam quanto custa isso? Quem teria interesse em financiar uma pesquisa dessa? As próprias empresas fabricantes. Então, ou o governo financiaria ou as próprias empresas. E, na maioria das vezes, é financiado pelas próprias empresas fabricantes, que possivelmente não vão falar mal dos seus próprios produtos. Infelizmente, pesquisas científicas são passíveis de manipulação de dados. Isso todo mundo sabe. E quando é feito pela própria pessoa que está interessada em vender, torna-se algo realmente preocupante. Outra coisa que me deixou muito grilada foi que não são feitos ensaios clínicos. O que são ensaios clínicos? Testes em humanos a longo prazo. Vamos lá. Essas próteses são aprovadas com testes normalmente em animais. Opa! Aí pega, né? Porque, além de tudo, elas vão causar um mal para os animais. Eu sou vegana, alô veganos, próteses são testadas em animais. Então, se você é vegano, defensor dos animais e não quer que sejam feitos testes em animais, as próteses vão ter que ficar fora da sua vida. Então, gente, voltando aqui para o tema, como eles não fazem estudos de longo prazo, vamos pegar o meu exemplo. A minha primeira prótese deu problema depois de 7 anos. Então não adianta ter um estudo que mostre os primeiros 3 anos, 4 anos, não vai resolver. 70% das mulheres precisam trocar as suas próteses entre o 8º e o 10º ano, porque 70% delas vêm a ter problemas com as próteses. E esses estudos não estão sendo feitos por longa data, então eles não mostram a realidade. Mas teve uma mulher maravilhosa, incrível, ela se chama Diana M. Zuckerman. Essa mulher, ela trabalhou para o governo americano e ela é uma pesquisadora, analista de políticas públicas de saúde, principalmente voltadas para as mulheres. E essa mulher, ela fez um rebuliço lá nos Estados Unidos, porque ela pressionou muito o governo com várias questões, inclusive com as questões das próteses mamárias. E a Diana Zuckerman, sabem como ela chama as pesquisas que aprovam o silicone nos Estados Unidos? Junk Science. Sabe igual a gente fala junk food, comida porcaria? Ela chama de ciência porcaria, porque é uma ciência sem valor. Ela dá um segundo nome também para as pesquisas sobre as próteses mamárias. Ciência do talão de cheque, ou seja, pagou, levou. Então, essa grande pesquisadora, ela tem 5 livros escritos sobre esses assuntos todos de políticas de saúde pública. Foi a pessoa que mais bateu de frente com essas grandes empresas fabricantes de silicone, e é esse o nome que ela dá para as pesquisas que aprovam o silicone. E a Diana, ela mostra também que são usadas amostras muito pequenas. Foi feito um estudo para comprovar se as próteses davam câncer ou não,
e os pesquisadores pegaram uma amostra de 39 mulheres. Gente, como que você faz um estudo com uma amostra de 39 pessoas? E durante os anos de estudos, eles perderam 65% dessas mulheres, ou seja, mudou de endereço, mudou de telefone, nós não achamos mais. Isso me soa muito conveniente, né? Então, de 39, perdeu mais da metade, ficou ali umas 15 mulheres. Que amostra é essa? Que significância tem esse resultado? E por conta do trabalho da Diana Zuckerman, de 1992 a 2006, os Estados Unidos proibiu absolutamente o uso de prótese de silicone. Então, não se colocava em ninguém. Se a mulher quisesse colocar, ela tinha que viajar para um outro país e fazer, porque em todo o território americano não se colocava, porque eles não tinham certeza se isso era seguro. Em 2006, aprovaram novamente as próteses, dizendo que fizeram todos esses anos de estudo e elas eram seguras. Porém, a Diana Zuckerman continuou comprovando e afirmando que esses estudos estavam sendo bancados pela indústria fabricante de silicone e que eles não eram seguros e continuavam não sendo seguros. Uma outra fonte de pesquisa muito interessante é o filme Operação Enganosa. Gente, tá lá na Netflix, eu quero que vocês assistam porque ele é incrível. Mostra a realidade da aprovação das próteses, não só de silicone, mas para outras partes do corpo, pelo FDA. Olha, o filme chega a ser chocante, porque nele vários ex-funcionários do próprio FDA, inclusive diretores, ex-diretores, eles mostram a realidade da aprovação dessas próteses. E claro que é assustador, né? Lá você vai ver o jogo de interesses, você vai ver a insegurança desses dispositivos que vão dentro do nosso corpo. E uma coisa muito interessante que eu achei no documentário é que o FDA abriu uma brecha na lei onde a empresa fabricante poderia pegar uma prótese já aprovada, fazer uma pequena alteração e lançar de novo essa nova prótese sem a autorização do FDA. Eles chamam isso de equivalência substancial. Então, uma é equivalente à outra, não precisa aprovar. Só que isso virou uma regra. O que era para ser exceção virou uma regra. E praticamente todas as próteses são assim. E como se isso já não bastasse, tem prótese que foi feito recall mundial. O fabricante sabe que deu problema em muitas mulheres pelo mundo inteiro e essa prótese é usada como equivalência substancial, ou seja, é aprovada outra em cima dela sem pesquisa, mesmo sendo feito esse recall mundial. Gente, a grande verdade quando eu coloco uma prótese de silicone no meu peito é que eu só vou saber o resultado disso anos depois que eu colocar. Eu não estou segura. A gente não está colocando um dispositivo seguro dentro do nosso corpo. E o que a gente vê hoje? Milhares de mulheres fazendo explante com doença autoimune, um percentual menor desenvolvendo linfomas, cânceres, enfim, e um monte de problema, alergias, rejeições, rupturas, enfim, a gente fala disso num outro vídeo. Os próprios médicos, muitas vezes, não sabem como essas próteses são aprovadas. Que médico vai lá para descobrir como que a prótese foi aprovada? Talvez não faça nem sentido, né? Eles acreditam no quê? No que o próprio vendedor da empresa, propagandista, vai lá no consultório dele e fala: essa prótese é boa, ela é mais moderna por causa disso, disso e disso. E o médico abraça a ideia e passa a utilizar aquilo, sem saber que por trás tem um sistema de aprovação extremamente falho. Gente, a grande verdade é que essas próteses são aprovadas por pesquisas bancadas pelos maiores interessados na venda desse produto e são nitidamente produtos que não dão a segurança que toda mulher merece. E a gente tem até hoje os escândalos acontecendo o tempo todo com as próteses. Inclusive no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês os escândalos que foram acontecendo ao longo dos anos, empresas fabricantes de silicone sendo fechadas, indo para a manchete de jornal, dono de empresa sendo preso, coisas que acontecem e a gente às vezes vê, outros não vê e acaba caindo no esquecimento. Mas quando a gente olha na linha do tempo, é um escândalo atrás do outro. Então não percam o próximo vídeo e também fiquem de olho nos meus stories, porque eu tô operando daqui 2 semanas. Vocês vão acompanhar tudo, vou estar fazendo bastante story, mostrando como vai ser, o que eu senti depois, como que ficou, enfim.
Todos os detalhes vão estar aí nos meus stories, ok? E aguardo vocês no próximo vídeo.